Olá, sejam bem-vindos ao Fala Auditor, sempre aqui na TVE trazendo conteúdos relevantes para que você entenda melhor como funciona a gestão tributária aqui no nosso estado. Além disso, falamos sobre iniciativas com potencial para transformar a sociedade para melhor. A conversa de hoje será sobre uma medida recente, adotada pela Secretaria da Fazenda, que tem o objetivo de coibir a concorrência desleal e a sonegação de impostos. Quem vai explicar todos os detalhes é o auditor fiscal Augusto de Bay, subgerente fiscal de setores econômicos da Receita Estadual. Augusto, meu amigo, seja muito bem-vindo e obrigado por participar do programa conosco. Olá, Tiago. Agradeço a oportunidade para esclarecer, tentar auxiliar as pessoas a entenderem esse tema que é realmente muito importante. E daqui para frente, com a publicação da lei, a gente vai ter diversas mudanças aí no arcabouço aqui do Espírito Santo com relação ao ICMS. Augusto, é um tema relevante, né? Eu sou um entusiasta desse tema, estou apostando muito nessa implementação, nessa mudança, nessa evolução que fizemos aqui no Espírito Santo, que é a Lei do Devedor Quanto Mais. Perfeito. Não é isso? Isso. Lei 12.124 de 2024, que foi aprovada agora em maio. E eu queria que você nos explicasse o que é um devedor quanto mais e algumas outras informações sobre o assunto que você possa nos esclarecer. Perfeito, Tiago. A Lei 12.124, ela alterou a nossa lei, a Lei 7.000, que trata ali do ICMS, e de uma forma bem simples, Tiago. O que definiria o devedor quanto mais? A gente pode definir o devedor quanto mais como aquele que tem inadimplência substancial, ou seja, substancial a gente está falando de valores importantes. Pratica de forma reiterada essa inadimplência e, mais precisamente, assim, talvez o maior foco, a intencionalidade. Ele faz isso de forma intencional. Então, assim, nós não estamos falando daquele pequeno contribuinte ou até um médio contribuinte que, por um caso fortuito, deixa de arrecadar um imposto que ele declara dever. A gente está falando daquele que utiliza dessa prática como uma forma até do próprio negócio. Ou seja, ele declara, não paga e esse débito, quem arca com ele é a própria sociedade e os próprios contribuintes que disputam ali numa concorrência desleal com esse contribuinte. Perfeito, Augusto. Então a gente precisa frisar aqui, muito importante destacar, que não estamos falando de empresas que eventualmente, por algum problema pontual, tivemos as chuvas, por exemplo, de março aqui no estado, deixam de recolher um tributo. Perfeito. Estamos falando de empresas que corriqueiramente, intencionalmente, deixam de recolher por um período aí, longo. Isso. E com valores substanciais. Essas sim serão caracterizadas como devedoras contumazes. Vocês já temos, Receita Estadual, uma ideia de quais valores, quanto é sonegado aqui no estado e quantas empresas farão parte dessa lista? Perfeito, Tiago. No momento da gravação desse programa, a Receita Estadual ainda está evoluindo, construindo malhas para identificar todos esses devedores contumazes. Porém, a gente já tem um número, a gente já tem uma estimativa. A gente tem cerca ali de 85 a 95 contribuintes, grupos empresariais, Tiago, que devem aos cofres capixabas algo em torno de 4,5 bilhões de reais. Bilhões de reais. Com B de bola. Com B de bola. O que caracteriza a substancialidade dos valores que eles devem ao Estado. São valores substanciais e, como você disse, a sociedade que mais precisa é a que mais sofre, com a falta desses recursos. Perfeito, exatamente. E a regulamentação da lei, Augusto, ela já foi publicada. Foi. Correto? E como você já adiantou, ela trouxe alguns limites que balizam a declaração do devedor contumaz. Quais são esses limites, essas balizas, Augusto? Tiago, a regulamentação ela estabeleceu duas hipóteses para a gente enquadrar um contribuinte como devedor contumaz. A primeira hipótese é aquele contribuinte que nos últimos 12 meses deixou de recolher por no mínimo 6 períodos, 6 competências, valores ali que ele declarou num montante superior a R$1 milhão. Então essa é a primeira hipótese de enquadramento. Mas também temos outra. A outra é aquele contribuinte que já tem aquele valor inscrito em dívida ativa, ou seja, aquele débito é longo, já foi inscrito e hoje está junto à PGE, Procuradoria-Geral do Espírito Santo, em valores superiores a R$15 milhões.
Então, são essas duas hipóteses de enquadramento, né, do contribuinte como devedor quanto mais. Duas hipóteses. Duas hipóteses. Faz um recorte dos últimos 12 meses. Perfeito. Está devendo pelo menos 6 meses, Isso. que não precisam ser subsequentes ali, podem ser intercalados. Pode ser alternados ou consecutivos. R$ 1 milhão para cima, pode ser considerado devedor quanto mais. Vai ser considerado. Será considerado. Ou 15 milhões, pelo menos, inscrito em dívida ativa. Exatamente. Ótimo. Eu gosto de falar desse tema da próxima pergunta, até mencionei na penúltima pergunta, que é o quanto a sociedade perde. Né? Muitos não gostam de pagar tributo, eu não gosto de pagar imposto, mas é necessário, eu entendo a importância socioeconômica dos tributos. Então, Augusto, a sociedade que mais precisa acaba perdendo, correto? Correto. Saúde, segurança, infraestrutura e etc. Um pouquinho melhor sobre esse assunto. Perfeito, Tiago. No momento que aquele contribuinte, devedor quanto mais, ele declara que deve o imposto e não recolhe, a gente sabe que tudo isso que você colocou, Tiago, segurança, saúde, infraestrutura, educação, isso tudo tem um custo, né? E esse valor que ele declarou, o Estado contava com eles nos cofres para, no caso, ativar as políticas públicas, né? E fazer os investimentos. Quando não tem esse recurso, há uma frustração na arrecadação, o Estado ele fica limitado nas próprias execuções das despesas ali necessárias, né? Pagamento de professores, médicos, enfim, uma construção de uma ponte. Então, tudo isso fica prejudicado. E muitas vezes, Tiago, isso é importante a gente sempre frisar, o consumidor, você até colocou assim, eu sou um consumidor, eu não sei, eu não gosto de pagar o imposto, ou enfim, eu não sei se eu estou pagando imposto ou não. Na verdade, você está, porque o imposto está embutido no preço. Né? Então, você vai lá, compra uma mercadoria, ou você paga uma prestação de serviço de transporte, por exemplo, você paga o imposto, só que esse imposto ele não é revertido para o Estado. Né? Ele fica ali para a empresa faz isso parte do negócio dela, embolsa lucros maiores, enfim, prejudicando, né, a sociedade como um todo nas políticas públicas, e essa empresa, com mais dinheiro, com mais recursos, ela pode concorrer de forma desleal com outros contribuintes que é importante frisar, né, Tiago? A maioria dos contribuintes no Espírito Santo são regulares. A maioria dos contribuintes no Espírito Santo pagam seus impostos e cumprem com suas obrigações acessórias. Muito bom falar isso, porque não é justo aquela minoria que trabalha às margens da lei continuem trabalhando dessa forma e prejudicando essas empresas que trabalham de acordo com a legislação, pagando o seu tributo. Porque a lei tem o poder, tem o condão de mudar essa realidade, trazendo novas ferramentas. Quais são e como poderemos utilizá-las? A gente aperfeiçoou nossa legislação. E como que a gente fez isso? A gente evoluiu para uma análise nos outros entes da administração tributária, né, dos outros estados, vimos o que estava sendo feito de melhor nos outros estados e incorporamos algumas ferramentas, né, para a nossa legislação. Uma delas, por exemplo, é o monitoramento em tempo real das atividades das empresas. Então, assim, declarada devedora quanto mais aquela empresa, ela pode ser alvo de um regime especial de fiscalização e ela vai estar ali, com o auditor monitorando qualquer operação ou prestação que ela venha efetuar. Além disso, a gente vai monitorar, inclusive, os meios de pagamento dessa empresa. Então, esse é o primeiro ponto. Depois, nós temos uma outra ferramenta que é modificar ali o momento de pagamento do imposto. Porque, normalmente, a empresa ela paga por competência, né, Tiago? Ou seja, ela faz as operações durante um mês e paga no próximo mês. A gente tem um condão agora de alterar isso. Agora você vai pagar operação por operação, né? E que atrapalha ali o fluxo de caixa da empresa devedora quanto mais. Temos a terceira ferramenta, que é a antecipação de tributos. Né? Isso aí depende de onde se localiza o devedor quanto mais numa cadeia. Por exemplo, se ele for um atacadista, né? É claro que ele tem fornecedores. E para esses fornecedores vai ser imposta a antecipação do tributo, que vai ser devido pelo devedor quanto mais. E por fim, nós temos o diferimento. Isso no caso também, se essa empresa, por exemplo, ela for um industrial, eu sou um devedor quanto mais industrial, tudo bem, você não vai ser responsável pelo seu imposto, quem vai ser os seus compradores. Então, são essas 4 ferramentas que foram inovações, né, na nossa legislação, que poderão ser aplicadas de forma assim, separada, isoladamente, ou juntas, né, na empresa, de acordo com o ato do gerente fiscal.
Perfeito, Augusto. Vocês já sabem, já têm uma ideia dos resultados, né, que essas novas ferramentas, que essa lei vai trazer para o Estado e o impacto desses resultados na arrecadação do ICMS? Perfeito, Tiago. Primeiramente, eu acho que é importante a gente também deixar claro aqui para o nosso público que todo esse processo, até um devedor ser declarado devedor quanto mais, respeitará vários princípios da administração pública, quer seja a impessoalidade, a transparência, a ampla defesa e o contraditório. Então, todo o processo, desde o edital de intimação, a empresa vai poder se defender num prazo de 60 dias, depois vai ser declarada devedora quanto mais ou não, a depender dessa contestação da empresa. Aí a empresa ela vai estar divulgada ali o nome dela no site da Cefaz, então quem faz negócio com essa empresa vai poder enxergar essa empresa como devedora quanto mais. Além disso, no Sintegra da empresa vai ter lá uma marcação que ela é devedora quanto mais, né? Então isso é importante a gente deixar claro, a gente vai respeitar toda essa transparência, porque muitos contribuintes ficam em dúvida, poxa, mas eu não sei se eu estou fazendo negócio com o devedor quanto mais e eu posso ser penalizado por isso. Não, a gente está tentando deixar o mais claro possível, né? Mais transparente possível para todo mundo que faz negócio com o devedor quanto mais, saiba que pode ser responsabilizado. Então vamos lá, o que a Receita Estadual ela espera com tudo isso? Garantir uma parte da arrecadação que hoje a gente não consegue. Então desses 4,5 bilhões aí, Tiago, a gente espera que várias empresas se adequem, então paguem as suas dívidas, digamos assim. Naquele prazo que ela vai ter ali. Naquele prazo que ela vai ter, então a gente vai ter um ingresso de recursos, né? E daqui para frente a gente pelo menos consiga resguardar um pedaço do que eles, no caso, não pagariam, né? Sendo devedores contumazes. Qualquer pedaço de 4 bilhões e meio. Já é muito representativo. Posso falar um número aqui? Pode liberado falar. Pelo gerente fiscal? Pode. Até o final do ano, quem sabe 60 milhões aí de reais a gente consegue... 60 milhões? 60 milhões de reais. Como subsecretário atualmente, então vou te cobrar no final do ano. Perfeito. Muito bom, Augusto. Importante destacar mais uma vez que a lista das empresas consideradas devedoras contumazes será amplamente divulgada, tanto por meio de publicação no Diário Oficial do Estado, quanto no site da Secretaria da Fazenda em cefaz.es.gov.br. Ou seja, as empresas que optarem por realizar transações comerciais com os devedores contumazes estarão conscientemente assumindo os riscos de arcar com as responsabilidades atribuídas pela lei. Muito obrigado pelos esclarecimentos, Augusto. A caneca é um presente para você. Muito obrigado. E um convite para que a gente possa falar novamente, já abordando os resultados dessa nova lei. Continuem ligados então, pois a seguir o quadro Receita Informa vai falar sobre a extensão da isenção de IPVA. Um grande abraço e até o próximo Fala Auditor. Sabia que as pessoas com deficiência auditiva unilateral total já podem solicitar a isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, aqui no Espírito Santo? O decreto número 5.750-R de 2024, publicado no início de julho, estabelece que para a caracterização da deficiência auditiva devem ser utilizados os critérios fixados na Lei Federal número 14.768 de 2023. A lei considera a deficiência auditiva a limitação de longo prazo da audição unilateral total ou bilateral parcial ou total. Para a concessão do benefício, a condição de pessoa com deficiência deverá ser previamente reconhecida pela Cefaz mediante requerimento do interessado, instruído com laudo pericial fornecido por um médico do Sistema Único de Saúde, o SUS, especificando o tipo de deficiência. Em novembro de 2023, a norma já havia sido alterada para estender o benefício a portadores de visão monocular. O processo de solicitação de isenção pode ser feito por meio do Sistema de Gestão de Documentos Eletrônicos do Estado, o EDOCS, sem necessidade de o contribuinte comparecer a uma agência da Receita Estadual. Em caso de dúvidas, é só acessar o site da Cefaz, em cefaz.es.gov.br. Uma ótima semana a todos e até o próximo Fala Auditor. Tchau, tchau!